Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Visionária aqui no YouTube. Eu sou Matheus Freitas e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como montar um GPT personalizado no seu chat GPT para atender aí diversas necessidades que você pode querer atender. Essa é uma funcionalidade muito útil e basicamente pouca gente utiliza isso. Eu queria trazer aqui para vocês explorarem ela um pouco mais. Então, se você não é inscrito, já se inscreva e já dê o seu like, porque o conteúdo de hoje vai te deixar, ó, com aquele pump massa. Por quê? Porque para te explicar como montar um GPT personalizado, a gente vai passar aí por um GPT que eu montei, que é o GPT que cria as minhas fichas de academia. Se você quiser testar ele também e ver se ele monta uma ficha bacana para o seu treino, pode clicar aqui no link que está na descrição e interagir com ele, ver aí a ficha que ele vai montar para você. Depois comenta aqui nos comentários, por favor, se a ficha que ele montou para você agregou no seu treino, se você sentiu aí uma melhora, lógico. Vai ter que testar por um tempinho até começar a dar um resultado. Mas eu tenho usado e, particularmente, tenho gostado muito. Eu já treinava há bastante tempo e tem cerca de mais ou menos 2 meses que eu estou treinando com as fichas desse GPT. Você vai ver aí como que ele funciona e, baseado no que eu vou te mostrar aqui sobre a construção desse GPT específico, você vai ter insights aí para montar outros GPTs. Quem sabe aí você não complementa criando um GPT que vai fazer a sua dieta, ou um GPT que vai fazer a sua lista de compras. Por aí vai. Você pode criar inúmeros GPTs para inúmeras necessidades. Então, feitas as considerações, já deu seu like, já se inscreveu? Bora pro vídeo. Então aqui estamos na telinha do nosso chat GPT e os GPTs personalizados ficam aqui, ó, nesse menuzinho lateral, nessa parte superior. Aqui ficam os GPTs que você está usando ou que você criou. No caso, o GPT nosso é esse touro da aço visionária aqui, ó. E se você quer explorar GPTs, é só você clicar aqui que você vai para a loja de GPTs. Aqui nessa loja, você vai ter contato aí com vários GPTs os que você criou e aqui nessas categorias, ou você pode usar a busca aqui de pesquisa também, você vai ter acesso a outros GPTs que a galera que cria GPTs disponibiliza. Então, você vai ver aí quando você criar o seu agente ou o seu GPT personalizado, que é o mais correto de chamar isso aqui, você pode disponibilizar ele aqui também. Aqui tem alguns famosões, como o da Canva e vários outros. Tem muitos GPTs aqui que a comunidade sempre está alimentando e disponibilizando. E como eu falei, as necessidades são inúmeras. Aqui você está na telinha aqui de explorar e para criar, você vem nesse botãozinho aqui no canto de superior. Simples assim. Quando você clica aqui, abre essa tela e essa é a tela de construção do seu GPT. Se você não sabe qual que vai ser a instrução que você vai dar para ele, você pode perguntar aqui para o próprio ChatGPT nessa telinha, nessa aba aqui, criar. E aqui conversando com ele, ele vai ajudar você a elaborar as instruções. Essas instruções, onde que você coloca? Você coloca aqui. Então vamos explicar aqui passo a passo como que essa tela funciona. Você cria aí o seu agente. E aí depois a gente vai ver como que eu montei ali o GPT Torodaço, que monta as fichas de academia. Beleza? Seguindo então, aqui você dá um nome do seu GPT, é o nome que vai aparecer ali no canto, como estava aparecendo do Torodaço. Aqui você coloca a descrição nele. Para que serve essa descrição? Essa descrição serve para você, caso tenha aí muitos agentes e não lembra o que cada um faz, você bate o olho na descrição e lembra, ah, então esse é o fulano que faz tal coisa. Ou, se você quiser compartilhar ele com a comunidade que usa o ChatGPT ali na loja de GPTs, para quem estiver ali procurando por um GPT personalizado, a hora que encontrar o seu GPT, bater o olho nele e falar, ah, ele faz isso então, deixa eu testar esse GPT aqui. Se você não coloca na descrição, fica difícil de você achar alguém que se interesse por usar o seu GPT e pode perder um tempo ali procurando um GPT para fazer alguma coisa que você queira. Aqui instruções, aqui é o core da parada. Aqui é onde você vai falar para esse GPT o que é que ele tem que fazer, como que ele tem que fazer, enfim, as regras, como que ele tem que comportar, como que ele tem que chamar o usuário, o que ele tem que perguntar, o que ele tem que utilizar dos arquivos que você vai disponibilizar para ele e a infinidade de comandos, a infinidade de formas de atuar desse GPT. Aqui em quebra-gelo é o quê? Fica aparecendo uns botõezinhos, você já vai ver, que é para você iniciar a conversa com esse GPT personalizado. Então, aqui você pode colocar
olá, tudo bem? Vários quebra-gelos, a gente vai mostrar ali já já. Aqui em conhecimento, você vai carregar esse GPT com arquivos. Esses arquivos ele vai poder utilizar, dependendo ali das instruções que você der, um ou mais arquivos ou todos os arquivos para poder ali interagir com o usuário ou com você, se você estiver criando ele só para você. E aqui em recursos, você vai determinar o que esse GPT vai utilizar das funcionalidades que a OpenAI permite que a inteligência artificial aqui generativa do ChatGPT pode ter acesso. Então, você quer que esse GPT, se eu faça buscas na web, vai deixar isso aqui ativo. Usar Lousa. Lousa é tipo uma telinha, um editor de texto ali que ele constrói e entrega algumas coisas e você pode interagir com ele nessa telinha de editor de texto. No Torodasa, por exemplo, não tem isso. Geração de imagens, se você quer criar um GPT que cria imagens, você vai usar ele. Intérprete de códigos e análise de dados, se você vai montar um GPT para ajudar você com programação ou análise de dados de uma planilha que você subir, algo do tipo. Você deixa isso ativo. Eu não recomendo deixar tudo ativo, não. Eu recomendo deixar especificamente só aquilo que vai ser necessário para o seu GPT funcionar da forma que você quer que ele funcione. Senão isso aí pode causar aí retrabalho, pode causar aí interações indesejadas que você não quer que ele cometa com você ou com os usuários. E aqui por último, em ações. O que é isso, Teteu? Aqui em ações, se você é um cara mais avançado, está montando um GPT tipo aquele do Canva que eu mostrei ali atrás, aquele do Canva acessa bases de dados do próprio Canva. E aí aqui você disponibiliza a URL da API que ele tem que consultar e o esquema JSON que ele vai ter que seguir para consultar ali nessa API. Isso aqui é uma funcionalidade mais avançada para usuários mais avançados. E provavelmente, se você é um desses usuários, esse vídeo aqui não é para você, então eu não vou explicar isso daqui nesse vídeo. Okay? Por último, depois que você tiver preenchido isso tudo, você vem aqui e pode carregar uma foto ou pode usar o próprio DALL-E, a inteligência artificial de geração de imagens da OpenAI, para gerar aqui a imagem do seu GPT personalizado. Mas lembre de usar isso só depois que já tiver preenchido, porque se você usar antes, vai gerar uma imagem nada a ver, ok? Feita aí essas considerações, você já está entendendo como faz o uso dessa telinha aqui, e aqui você nessa direita pode fazer o teste de como que ele está se comportando, pode fazer o teste para ver se ele está seguindo as instruções direitinho, se ele não está pulando nenhum passo que você determinou, coisas do tipo, para só então você clicar aqui em criar e compartilhar ele ou já utilizar ele, beleza? Feito isso, uma vez que você criou o seu GPT, ele vai estar aparecendo aqui do lado. E aí, aqui nesse lapisinho, você inicia um chat com ele. Aqui estão os quebra-gelos que eu botei para esse agente. Aqui está a descriçãozinha dele. E aqui, nesses 3 pontinhos, você pode ocultar ele da barra lateral. Uma vez que você está aqui nessa tela do chat com ele, se você quer editar ele de novo, é só vir aqui em cima e vir aqui em editar GPT, que você tem acesso aí àquela tela que eu estava mostrando, já com tudo preenchido. Outra forma de você editar os seus GPTs é vindo aqui em explorar GPTs, meus GPTs, e aí aqui vai aparecer todos os GPTs que você criou. Alguns aqui que eu não coloquei nome, que eu iniciei o processo de criação, igual esse que eu comecei a criar ali agora e não acabei, vai estar aqui também, então é só você clicar aqui e excluir o GPT e ele vai excluir o seu GPT personalizado que você não deseja mais utilizar ou criou por acaso, por acidente, como esse outro aqui, por exemplo. Beleza, aqui também no lapisinho você consegue editar o GPT. É o outro caminho que eu ia falar. É o outro caminho que tem para você chegar nessa tela. Uma consideração muito importante até aqui, você talvez está acompanhando o meu vídeo e está usando ali o seu chat GPT e aquela telinha de criar GPTs não apareceu, nem meus GPTs. Isso é porque você está usando a versão gratuita. Essa é uma funcionalidade que só está disponível na versão paga. E eu recomendo fortemente que você utilize a versão paga se você chegou a ter a necessidade de fazer isso aqui que você está acompanhando, de criar um agente GPT, um GPT personalizado para atender alguma necessidade sua. Se você não tem essa necessidade, então vá acompanhando com calma e avaliando se você vai ter ou não a necessidade de criar um GPT uma necessidade específica sua. Beleza, Teteu? Então, me mostra aí como é que você fez esse touro da aço. Show! Aqui, então,
como eu disse, o nome, a descrição e aqui está a instrução dele. Aqui eu não vou te ensinar a como criar um bom prompt, eu não vou te ensinar ali os detalhes, os segredos de como estruturar bem o seu prompt. Por quê? Porque eu já tenho um curso de GPT que vai do básico até o avançado. O curso está aqui no link desse vídeo também. E nesse curso, Viva ChatGPT, te ensino tudo o que você precisa saber sobre ChatGPT. Então, se você sente a necessidade de se tornar um usuário mais avançado dessa ferramenta, só clicar no link aqui e se inscrever lá no curso, que eu vou estar te esperando do outro lado. Seguindo aqui, vou passar pelo prompt, pela instrução que eu dei para esse GPT, para você poder pegar alguns insights e entender como que ele funciona. Porque você, ao testar ele, você vai gostar do resultado. Tenho certeza que você vai gostar do resultado. E aí você vai ficar curioso, caramba, por que ele se comporta assim? Como é que ele faz essas afirmações? Como que ele monta essa ficha dessa forma? Como que ele me faz essas perguntas nessa ordem? E vai estar tudo explicado. E a partir deste prompt, a partir dessas instruções, você pode ter insights para criar o seu agente. Então vamos lá. Primeiro bloco é o bloco de instrução. É o bloco onde eu contextualizo esse GPT, é o bloco onde eu falo o que ele é, o que ele faz e como ele faz. Então, eu deixei claro aqui que ele é um assistente de inteligência artificial especializado em musculação e planejamento de treinos, com foco em hipertrofia. A função dele é realizar uma consulta interativa com o usuário, fazendo uma pergunta por vez. Esses asteriscos aqui que eu utilizo é porque sempre que você vai editar uma instrução no ChatGPT, ele entende Markdown. Ele permite que você utilize Markdown aqui. TT, eu não sei o que é Markdown. Você está falando grego para mim. Markdown, Markdown é uma linguagem? Peraí. Markdown. Linguagem de marcação. Markdown é uma linguagem de marcação tipo HTML. É uma linguagem que utiliza aí símbolos específicos para criar estruturas específicas no seu texto. Por exemplo, isso daqui quer dizer que é uma linha. Isso daqui quer dizer que é um título H3. Isso aqui é uma lista de números. Então, fica mais fácil para o ChatGPT entender as suas instruções e elas estão estruturadas com Markdown, que organiza ali o seu pensamento, organiza ali a forma de ler da inteligência e até para nós humanos fica mais fácil de bater o olho aqui nesse texto e saber onde que a gente tem que ajustar uma coisa ou outra. Massa demais. Então, voltando aqui eu dei passos específicos que ele tem que fazer e eu disse que ele tem que registrar isso em variáveis. E ao final, ele tem que fazer esses 3 passos. Exibir um resumo dos dados coletados em uma tabela, solicitar confirmação e com base nas informações fornecidas e nos artigos científicos disponíveis no contexto, a gente vai mostrar ali já, gerar uma ficha de treino avançada e personalizada. Essa ficha de treino ela tem que, então, considerar essa coleta de informações. Ele tem que coletar essas 8 informações, fazendo uma pergunta por vez. Então, ele vai perguntar o seu objetivo, nível de experiência, quantos dias por semana, tempo disponível, equipamentos disponíveis, lesões ou limitações físicas que você tenha, grupos musculares que você quer priorizar, por exemplo, eu quero priorizar a parte superior aqui do meu peitoral, eu quero priorizar a minha panturrilha que está pequenininha, por aí vai. E se você quer incluir cardio e qual a finalidade desse cardio? É condicionamento físico? A finalidade desse cardio é melhorar a sua circulação? Por aí vai. Aqui neste outro bloco são as regras para ele elaborar a ficha. Então, ele tem que basear essa estrutura nos artigos científicos que eu disponibilizei para ele. Então, eu fiz uma peneiragem ali na internet, catei ali os melhores artigos científicos, conversei com alguns amigos que são especialistas da área, eles me indicaram alguns desses artigos e eu disponibilizei isso para esse GPT, para ele poder fazer uso desses artigos junto das informações do usuário e casar os dois e elaborar a ficha. Ele também vai ter que sugerir uma divisão semanal balanceada. Então, nada de exagerar em um músculo, nada de exagerar em um tipo de exercício. Ele vai ter que definir séries, repetições, tempo de descanso entre as séries de forma coerente. E para cada exercício incluir um link com o vídeo da execução, preferencialmente do YouTube e aqui alguns canais que eu listei, que eu tenho ali demonstrações de exercício interessantes. Então, você vai ver que na tabelinha que ele fabrica para você, com a sua ficha, aquele botãozinho que tem lá, ver exercício, é ali que está o segredo de por que vai para o YouTube. Aqui na exibição da ficha, eu falei que eu quero uma tabela inline, sem scroll.
que é isso, tabela inline sem scroll? Sabe a tabelinha que ele gera dentro do próprio chat? Aquilo é uma tabela inline sem scroll, porque tem uma outra tabela que o GPT gera, que é uma tabelinha que você tem que ficar rolando de um lado para o outro. E aí eu vou até pedir o editor para colocar essa tabelinha aqui, coloca aqui no cantinho. Então, para você não ter que ficar rolando assim, esse exemplo que está aqui do lado, eu gosto desse exemplo de inline scroll. E aí nessa tabelinha inline sem scroll, eu quero essas colunas, quero uma linguagem limpa, quero o link para o vídeo com a palavra ver, então não quero que ele coloca o linkzão lá cheio de caracteres e mantém uma estrutura consistente para todos os dias. Aqui, regras absolutas, fixas e negociáveis. Por que isso? Isso daí você vai entender que na hora que você vai construir o seu agente, você vai construir ali o seu GPT personalizado e você usa ele, você monta aquele promptzão bacana, aí você usa ele, pô, aí vem um monte de resposta nada a ver. E aí, você tem que ficar ajustando as instruções. Naquela telinha, aquela telinha que tem os testes para você validar do lado, então, não deixe de validar se ele está comportando do jeito que você quer que ele comporte. Porque, cara, não vai funcionar de primeira. Esquece isso. Quem te vende prompt pronto, como se fosse um milagre, como se fosse colocar aquilo ali e fosse te dar a resposta perfeita, tá te vendendo mentira. Tá te vendendo mentira. Muito difícil, é muito difícil, a não ser em casos que são muito simplórios, um prompt te entregar a resposta perfeita que você queria, sem você ter que interagir com ele e corrigir e dar um toque. Então, o que eu fiz? Criei uma versão, testei, veio coisas erradas, ajustei, testei de novo, ajustei de novo, testei de novo, ajustei de novo, até chegar numa versão que aí sim, opa, testei e me atendeu legal, testei de novo e me atendeu legal, agora está funcionando. Então, várias dessas regras eu criei baseado em testes. Por exemplo, ele chegava no final e falava, quer que eu gere um PDF disso aqui? E eu nem tinha colocado isso na instrução. Então tá, gera o PDF. Aí ele gerava um PDF que não tinha nada a ver com as fichas que ele tinha montado. Ou então ele reiniciava ali e gerava uma nova ficha que não era a que ele tinha montado para mim sem eu pedir. E às vezes ele agia por padrão de fábrica do GPT. Ele sempre quer dar a resposta mais rápido, ele sempre quer ser mais resumido. E às vezes não é isso que eu quero. Então fui ajustando aqui nas regras absolutas. Beleza. E aqui é só uma formalidadezinha para ele cumprimentar o usuário de forma amigável e só iniciar a ficha depois que o usuário confirmar a tabela com as respostas. Beleza, então isso é a instrução que faz ele se comportar da forma que ele se comportou com você. Aqui estão os quebra-gelos, aqueles botõezinhos que eu te mostrei, e aqui estão os arquivos que eu subi, os arquivos dos artigos científicos para ele consultar. E aqui nos recursos, perceba que eu só deixei ativo busca na web. Por que eu deixei busca na web ativa? Porque ele tem que ir lá no YouTube e puxar os vídeos para colocar na tabela. Por isso, eu deixei esse busca na web ativa e não precisa gerar imagens, não precisa usar lousa, não precisa interpretar código nem analisar dado nenhum. Beleza, feito isso, cliquei aqui em criar e ele criou este agente. Se eu clico aqui, ó, em compartilhar, você vai ver que esse agente está na loja GPT. E aí fica a seu critério se você quer compartilhar o seu agente ou não. Eu escolhi compartilhar ele na loja GPT, que é aquela área ali que você vê vários GPTs ali no explorar GPTs. Por quê? Porque para todo mundo que utiliza o ChatGPT, se pesquisar ali por um agente que monta fichas de academia, vai encontrar o meu agente. E eu tenho a descrição bacana, ele funciona legal, quero ver gente interagindo com ele. E também para vocês poderem utilizar ele aqui clicando no link. Tá, mas eu conseguiria compartilhar ele com vocês aqui no link sem precisar compartilhar ele com todos os usuários do GPT. Era só vir aqui e colocar aqui em qualquer pessoa com o link. Quando eu coloco isso, funcionaria da mesma forma. A diferença é que ele não ficaria disponível para todos os usuários do ChatGPT que clicassem ali em exibir GPTs, explorar GPTs, perdão, e pesquisassem por GPTs que geram ficha de academia. Ele não apareceria lá, ele apareceria só aqui para quem estivesse vendo esse vídeo. Isso aí você pode usar, por exemplo, quando? Esse recurso aí de qualquer pessoa com link. Se você está montando um GPT para você compartilhar, sei lá, com seus amigos apenas, num grupo de WhatsApp, você não quer que esse GPT fique exposto para todo mundo que usa o ChatGPT. Aí só quem tem o link que vai poder usar ele, tá
Então é uma forma de dar uma certa privacidade. Quando você deixa em apenas convidados, aí é só você que usa. E no meu caso, como eu tenho uma conta de empresa, aparecem essas duas opções para mim. Essa daqui é para todo mundo que está na minha organização, vai poder acessar esse GPT, e todo mundo que tem o link apenas e que está usando uma conta vinculada à minha organização. Então, não fique exposto para todo mundo, só se aquela pessoa tiver o link e tiver uma conta do ChatGPT vinculada à minha organização. Mas como é o caso de vocês, vocês vão usar geralmente esses daqui. Beleza. Feito isso, você pode escolher a categoria dele. Eu deixei ele aqui em Others, porque não se enquadrava em nenhuma dessas. E você pode copiar o link dele aqui para compartilhar com outras pessoas. Feito isso, é só salvar. Pronto. Pode clicar aqui em atualizar ou criar, se você estiver criando ele. E tá aqui, ó, ver GPT, ou copiar link. Vamos clicar aqui em ver GPT para ver ele funcionando, se você ainda não viu. Só a gente clicar aqui num quebra-gelo, qualquer um deles vai iniciar a mesma conversa. E olha lá, ele buscando na base de conhecimento, ele já deu uma lida por alto ali nos artigos e me fez a primeira pergunta. Opa, qual que é o objetivo principal? Vou colocar aqui o meu objetivo, hipertrofia. Show! Agora, qual que é o meu nível de experiência? E olha só, você não precisa responder igual um robô, não. Se você não entendeu uma pergunta, você pode falar, como assim? Olha que interessante. Eu não coloquei isso na minha instrução. Isso aí ele tirou do sovaco dele, ele tirou ali da base de informações da OpenAI. Mas eu gostei, não achei que isso está errado. Então eu mantive, deixei ele usar da base dele mesmo. Muitas coisas ele vai usar com base no vasto conhecimento que o OpenAI tem. Então cabe a você definir se você quer que ele use ou não. Por exemplo, aquilo que ele estava fornecendo ali, a opção do usuário pedir ele um PDF das fichas, é algo que, por padrão, a OpenAI ali, normalmente, o ChatGPT recomenda quando faz esse tipo de interação. Eu não queria aquilo, então mandei tirar. Beleza, aqui então eu vou colocar que eu sou avançado. Vou colocar que eu vou treinar 6 dias por semana. Vou colocar que eu tenho 90 minutos disponíveis. Vou colocar academia completa, ou eu posso colocar só full aqui, ele vai entender. Ele tem o contexto para entender. Vou colocar que eu não tenho lesão, só colocar um N. Ele entende esses resuminhos, você não precisa conversar com ele igual um robozinho. E aqui eu não quero priorizar nenhum grupo, nem prioridades. Vamos deixar aqui um card de condicionamento. Tá aí, ó, ele gerou a tabelinha, tá me perguntando se eu confirmo isso daqui. Vou dizer que sim. Confirmo aqui de novo. E tá aí, ó. Ele tá me perguntando, quer que gere o de terça? Talvez com você ele já vai gerar segunda, terça, quarta. Depende do volume de caracteres, do volume de tokens que ele vai utilizar na resposta. Como a minha tinha um pouco mais, ele resolveu parar e perguntar se eu queria gerar o próximo dia. Por quê? Antes, ele só jogava ali o resumo do dia. Eu falava, cara, tá incompleto isso. Aí eu entendi que ele tava julgando ali resumido, não deixando a ficha detalhada igual essa de segunda que ele trouxe, por causa do limite. Então eu falei com ele, você vai ver ali nas regras, se você pausar o vídeo e voltar, que eu determinei que, cara, se você atingir o limite de tokens, eu quero que você me pergunte se eu quero continuar, ao invés de só tacar lá a parada resumida, faltando pedaço. Então isso é um pouco, você tem que entender o comportamento de como o ChatGPT funciona, essas limitações de token e tudo mais. Por isso eu recomendo de novo o meu curso, Viva ChatGPT, porque lá eu falo com detalhes sobre limitações de token, sobre as diferenças entre as versões das IAs do ChatGPT e por aí vai. Então aqui ele perguntou se eu quero gerar a de terça, só mandar a de terça, manda aí um sim e boa. Aqui ele vai me pedir dia a dia. Aqui ele perguntou se eu quero cardio leve na quinta. Então, vamos ver, ó. Tá seguindo uma estrutura legal, peito e tríceps, costa e bíceps, perna com ênfase em quadríceps e panturrilha, olha que legal. Ou seja, já entendi aqui que ele vai me dar um outro treino de perna, talvez na sexta ou no sábado, vamos ver? Vamos deixar ele com essa sugestão aí de cardio leve e ombro e abdômen na quinta, e tá ali um segundinho treino, um full bodyzão no sábado. Boa! Aí ele não me sugeriu nada mais, não me perguntou se eu quero um PDF, mas você pode ainda usar esta IA aqui, você pode usar esse GPT personalizado para trocar uma ideia sobre esse treino. Você pode ajustar a ficha, você pode discordar dele. Eu fui aqui aceitando só para o vídeo fluir, mas você pode conversar sobre a sua ficha se você tiver algum entendimento, se você já tiver uma ficha e fala, cara, minha ficha atual é essa. Você pode informar isso, inclusive, no começo ali da sua interação. Você pode tirar uma foto da sua ficha, ou se você tiver o arquivo dela, você pode subir ele aqui nesse maisinho, carregar aqui, ó, adicionar fotos e arquivos, subir o seu arquivo e falar, cara, minha ficha atual é essa. Quero que você ajuste ou crie fichas baseadas no que eu já faço para melhorar meu desempenho considerando a minha ficha atual. Bom, a ficha está gerada aqui e ele gerou, olha só, com o link
para eu ver o exercício, se eu clico nesse link, eu vou ir lá para o YouTube e ver um vídeo de como executa aqui essa cadeira extensora. Bora ver. Então tá aí, ó, um vídeo do cara ensinando como que usa aí a cadeira extensora. Pesquisou esse vídeo, cara explicando direitinho como até ajustar o banco, coisas completas. Então, ainda além da ficha, você ganha aí um acesso para vídeos bacanas do YouTube que explicam de forma didática como que aquele exercício ele tem que ser executado, como que o aparelho tem que ser ajustado e por aí vai. E, bom, era isso que eu queria mostrar para você. Te dei aqui uma aula de como criar um GPT personalizado de forma simples, de forma prática, rápida. Você consegue aí já testar agora esse agente que eu criei, ou já consegue aí pegar tudo que eu te mostrei e tentar fazer o seu primeiro agente. Então por que você não pega assim que acabar esse vídeo, vai lá no ChatGPT e cria o seu primeiro agente? E cara, não precisa ficar com essa noia de, cara, tem que ser perfeito, tem que funcionar bem, ai, falta coisa para entender. Não. Ferramentas assim, você aprende fazendo, você aprende tentando e errando, você aprende experimentando. E aí, nesse experimentar, você vai encontrar dificuldades. Aí, essas dificuldades que você encontrar, você pesquisa. Pode até utilizar o próprio ChatGPT para fazer essas pesquisas. Cara, você não está me dando o resultado que eu estou querendo. Eu queria este resultado. Como a gente pode ajustar a nossa instrução para você funcionar desta forma? E ele vai te dar o comando que está faltando ali na instrução, talvez, para ele funcionar da forma esperada. Então, assim, não fica com isso na cabeça de depois eu testo, depois eu testo. Não, vai lá agora, testa agora. E me conta nos comentários se você conseguiu criar um agente. Posta ele aqui nos comentários também para a galera poder usar. Eu quero ver os agentes que você criou aí com essa aula. Quero realmente ver que foi útil para você. Isso aí é o que mais me deixa feliz. Quando eu vejo que uma informação que eu dei, algo que eu ensinei, alguém utilizou e teve algum resultado prático, aplicável, real. Então, manda aqui o link da sua IA, compartilha ela comigo. Quero ver como é que ela ficou. E quem sabe até te dar um toque que você pode melhorar ali na sua interação. Adoro ler os comentários e responder. Então a gente vai ficando por aqui. Não deixe de inscrever e dar o seu like se você ainda não fez isso. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo do Teteu.